Carta de Paulo aos Filipenses, 3º capítulo, versículo 7. Glória a Deus. Vamos ver do 5 ali adiante. Eu mostro lá que é. Filipenses, 3º capítulo, versículo 5 a seguir. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Repetindo, na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a Sua palavra, meu Deus, a Sua palavra não volta para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, fala conosco. O Senhor mesmo Espírito que estava na vida de Paulo, a qual fez essa declaração, Senhor. Que possamos também fazer essa declaração afirmativa em nosso ser, em nossa vida, em nossa história. Em nome de Jesus, que pedimos e te agradecendo para a glória e honra do Teu nome. Repreenda todo o mal e impedimento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos? Nós vemos nesse texto bíblico Paulo falando acerca dele mesmo, do seu testemunho. E o que ele perdeu, o que ele deixou para servir a Deus. O que ele deixou, que ele abandonou. Hoje nós vemos o testemunho, os testemunhos de muitos crentes, e raramente eles falam que eles deixaram para servir a Cristo. Meu Deus. Você liga a sua televisão, assiste os programas evangélicos e você vai ver os testemunhos modernos. Eu me converti a Cristo, Cristo me deu uma mansão, me deu uma casa na praia, Cristo me deu uma vida boa, uma família boa, Cristo me deu carros importados, hoje eu sou empresário. E nós nunca encontramos tal tipo de testemunho nas Escrituras. Você pode vasculhar de Mateus até Apocalipse, você nunca vai ver nenhum deles se gabando, ou nenhum deles testemunhando coisas desse gênero. Pelo contrário, nós vemos aqui Paulo abandonando coisas que não eram ruins. Não era como eu abandonar droga, prostituição. Aqui, o que ele abandonou aqui praticamente eram coisas consideradas boas pela sua geração. Olha o que ele abandonou. Ele abandonou, ele considerou como esterco a sua própria linhagem, seu próprio sangue, sua própria família, seu próprio povoado, porque ele era judeu, ele era israelita e da tribo de Benjamim, uma das principais tribos de Israel. E ele considerou tudo aquilo como esterco, a Bíblia diz. A mesma coisa, você nasce no Brasil e considera a sua nacionalidade brasileira, até paulista, da sua região como esterco para ser um missionário, para fazer a vontade de Deus. Considera tudo isso, todos esses títulos, esses confortos, como você vive como um esterco para conhecer e fazer a vontade de Cristo Jesus. Um fariseu, segundo a lei, um fariseu irrepreensível, um dos principais homens e líderes da perseguição à igreja. Atos capítulo 9, você vai ver, Paulo era o líder da perseguição à igreja. Quando Estevão morre, quem estava ali dando seu consentimento era Saulo de Tarso. Então ele foi perseguidor da igreja, um fanático religioso.
Ele era um fanático religioso do farisaísmo. Os fariseus já eram fanáticos por falar, já eram fanáticos por natureza. Paulo, além de ser fariseu, era o mais fanático dentre todos eles, ou seja, era o que mais se destacava. A história diz, a Bíblia diz que ele aprendeu a lei de Moisés com um dos maiores homens sábios da sua época, Gamaliel. Ele aprendeu com aquele homem, ele tinha cidadania romana, ou seja, ele não podia morrer crucificado. Nós vemos aí que o apóstolo Pedro morreu crucificado, Tomé morreu crucificado, vários deles morreram crucificados, alguns decapitados. Paulo não pôde ser crucificado pelo imperador Nero, ele teve que ser decapitado porque era cidadão romano. Os judeus, quando ele volta a Jerusalém, os judeus poderiam ter matado ele, mas por ele ser cidadão romano, ele apela para César, ele vai até Roma para ser julgado pelo próprio imperador. Então, todos esses títulos que ele tinha, Paulo falava o idioma hebreu, falava grego, falava aramaico, falava línguas, conhecia quase o mundo inteiro da sua época, porque ele viajava, era um missionário, conhecia, era um homem culto, um homem de caráter forte, mas quando ele conhece a Cristo, eu acho lindo na vida de Paulo, é que ele considera todos os seus títulos, todas as suas famas, todo o seu fanatismo religioso como esterco para conhecer a Jesus de Nazaré, como esterco para conhecer a palavra de Deus. Ele era perseguidor na igreja, segundo a lei, ele era irrepreensível. A lei de Moisés existem milhares de ordenanças, mais milhares. Nenhum de nós aqui conseguiríamos guardar a lei de Moisés. Há vários ritos que devem ser feitos e Paulo obedecia toda a lei. Toda a lei de Moisés, ele era, segundo a lei, irrepreensível. Eu estou dizendo que ele era perfeito, porque perfeito, a Bíblia diz somente Deus é. Mas ele era um homem irrepreensível. Ninguém podia chegar em Paulo e dizer, olha, você desobedeceu tal lei de Moisés, tal mandamento. Porque todos os mandamentos ele seguia à risca. E quando ele viu a igreja de Jesus prosperar em Jerusalém, ele não considerava aquilo como obra de Deus. Ele achava que aquilo era uma seita e devia ser extirpado do meio de Israel. Porque aquela seita dos nazarenos, o caminho, como ele mesmo chamava, estava difundindo heresias sobre Jerusalém. Então ele faz uma grande perseguição. Tudo por zelo religioso. Por isso, eu digo aos irmãos que a religiosidade, quando ela é excessiva, quando nós, em vez de sermos cristãos, sermos religiosos, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós vemos as igrejas evangélicas que beiram as seitas, ou até podem ser seitas, por causa do excesso religioso. Igrejas que não têm comunhão com outras, pastor José. Se você é batizado aqui, ou batizado em outro ministério, for para elas, você tem que tornar-se a batizar novamente, porque elas acreditam que a doutrina verdadeira se encontra dentro delas. Então nós estamos no mesmo espírito que estava Saulo de Tarso antes de conhecer a Jesus Cristo, a graça de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus. Porque a religião, ela é assim, a religião, ela vai cegar o homem e fazer com que ele ache que está certo. Assim era Paulo. Paulo achava que estava fazendo bem. Quando ele estava matando os cristãos, matando, perseguindo a igreja, ele achava que estava fazendo algo bom para a sociedade, porque ele estava cego. E quando ele encontra Cristo, quando Cristo o encontra no caminho para Damasco, então as escamas espirituais dos olhos dele caem, e ele fica cego fisicamente, mas espiritualmente ele passa a enxergar o que é a verdade, e ele enxerga Jesus, não somente como o fundador de uma seita, não enxerga mais Pedro, os apóstolos e a igreja como meros homens malignos, mas agora ele passa a amar a igreja a qual o Senhor ele odiava. Agora ele passa a pregar o evangelho a qual o Senhor ele mandava, ele tapava a boca das pessoas. Agora ele começa a ser preso pelo evangelho a qual antes ele pegava as pessoas para lançar elas na cadeia. Agora Paulo se transforma num grande homem de Deus. Olha só que interessante a história deste homem. Deus o chamou. E quando
ele mesmo diz no versículo 7, mas o que para mim era ganho. É por isso eu digo, irmãos, não é coisas ruins, são coisas boas. E eu fazer bem para Paulo. Reputei-o perda por Cristo. Então todas as coisas boas, a qual ele considerava boas, quando ele conhece a Cristo, verdadeiramente ele toma aquele versículo a qual o próprio Jesus disse aos apóstolos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me sirva, e me siga. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará. Então nós vemos que Paulo, ele toma a fundo o que Jesus tinha falado aos apóstolos há alguns anos atrás. Então vemos, irmãos, o que é interessante nas nossas vidas, o que é interessante no chamado de Deus, não é o que Ele vai te dar materialmente a partir de hoje, ou tem te dado, mas é o que você tem renunciado, tem deixado, e não coisas ruins não, coisas aparentemente boas, que faz você ter uma boa reputação perante a sociedade, mas que você está abandonando para servir a Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós quisermos ter uma boa reputação, ainda mais os pregadores, poderíamos pregar mensagens para agradar o povo, não poderíamos tocar em nenhuma seita, dizer que todas são boas, pregar um evangelho light, um evangelho de prosperidade, e assim agradar todas as igrejas, a todos os crentes que amontou os templos, mas nós estaríamos entesourando para nós mesmos perdição eterna. Mas quando um crente, um pregador, um pastor, um ministro, os irmãos que estão aqui, querem agradar a Deus, então eles consideram até mesmo o elogio de supostos religiosos, crentes que estão dentro da igreja, mas que não se converteram, que buscam a Deus somente por prazer, somente para ter benefícios materiais. Então, quando esses crentes começam a pregar e a profetizar a verdade da palavra de Deus, então começa a haver perseguição, crítica, calúnia e inveja. Mas o que para nós era ganho, ou seja, uma boa reputação perante a cidade, perante os pastores e líderes denominacionais, então nós consideramos como esterco para ganhar glória, unção, o poder que vem de Cristo Jesus. Assim fez Paulo, irmãos. Paulo era judeu, guardador da lei, mas quando ele se converte, então ele prega o evangelho da graça. Então os judeus que guardavam a lei começam a perseguir por ele ser um pregador da graça de Deus. Ele sofreu muito na mão dos seus próprios irmãos, mas ele mesmo disse que aquilo para ele era como esterco, porque ele tinha o conhecimento de Jesus de Nazaré. Por isso, nessa noite, irmãos, não importa para quem, não importa a quantidade, o importante é que nós preguemos a palavra de Deus como ela é, e aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, como disse Paulo. Paulo poderia ser famoso, ele foi famoso, mas ele poderia ter sido muito mais famoso e não poderia ter nenhum problema com os judeus. Era só ele mandar os gentios guardar a lei de Moisés. Mas quando ele diz que o que justifica o homem não é a guarda da lei ou dos sábados, como ele diz em Colossenses, como até tem em Atos capítulo 15, a reunião da igreja sobre esse assunto, ele poderia lhe ter aceitado. Não, vamos então fazer com que todos os gentios gregos, romanos, os de Coríntios, os de Éfeso, vamos fazer com que todos eles agora, eles se converteram, agora eles são obrigados a guardar a lei de Moisés. São obrigados a circuncidar-se, são obrigados a cumprir os ritos cerimoniais, são obrigados a guardar a lei de Moisés agora. Mas ele enfrentou até mesmo os apóstolos, que nesse aspecto estavam ainda cegos quanto a isso. Eles achavam ainda que aqueles que se converterem deveriam guardar a lei. Até o próprio Pedro, quando vai orar, a Bíblia diz que Deus mostra um lençol para ele, ali tem comida de todo tipo. E Deus fala assim para ele: mata e come. Ele disse: não, Senhor, eu sou judeu, eu não como comida impura. Eu não como carne de réptil, carne de cobra, carne de serpente, carne de jacaré. Eu só como carne pura, porque a lei tinha essa ordenança de comer somente alimentos puros. Então Deus fala com ele novamente na visão quando ele está orando: não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Aleluia. Então vem ali homens mandados por Cornélio,
chamam Pedro, Pedro vai até a terra de Cornélio, prega o evangelho para os gentios antes de serem batizados nas águas, são batizados pelo Espírito Santo. Então Pedro entende que Deus, na graça, já não faz mais acepção de pessoas. Aleluia. Que para Deus não importa se somos guardadores da lei ou não, porque se você desobedecer um só mandamento da lei, você é culpado de todos, segundo a carta de Tiago. Então não havia um justo sequer. Então o justo desce até a terra para justificar-nos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo entende essa mensagem e ele passa essa mensagem aos apóstolos. Ele é perseguido, ele perde reputação, ele perde amigos de infância, ele perde, mas ele considera aquilo como esterco. Não porque ele não amava mais aquelas pessoas, pelo contrário, ele as amava tanto que não podia mentir para elas, mas devia falar a verdade do Evangelho para elas. Mesmo elas rejeitando, pois em Romanos, Paulo disse que amava-os da sua pátria e desejava que eles se convertessem a Deus, embora muitos o estivessem rejeitando a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Então, nós vemos na vida de Paulo, irmãos, algo muito interessante, que no meio da sua sociedade, ele não se curvou, mas ele considerou como esterco. Então, nós devemos seguir este exemplo, o exemplo de Paulo. A mensagem de Jesus não foi aceita pelas maiorias. A mensagem de João Batista, Jeremias, Isaías, Enoque, Moisés e tantos outros não foi aceita pela maioria. Mas para eles, aquilo era como esterco. O importante para eles era conhecer Deus, era conhecer Cristo, era ter intimidade com Deus. Paulo, um guardador da lei, agora converteu-se. Então, ele passa a pregar a salvação pela fé em Cristo. Então, os judeus o começaram a perseguir, o apedrejaram quase até a morte. Uma certa vez, ele teve que se fingir de morto para que os judeus fossem embora, então ele se levantasse por um milagre de Deus e continuasse o chamado de Deus. Várias cidades que ele foi pregar o Evangelho, ele teve que fugir, porque os judeus iam atrás para persegui-lo, para atrapalhar o ministério dele, para o caluniar, para mentir, para o difamar. Então nós vemos, irmãos, que ele sofreu, e o que era ganho para ele, poderia ser um amigo dos judeus, um amigo dos guardadores da lei. Aí ele não seria perseguido, mas pelo contrário, ele preferiu continuar com Cristo, mesmo que isso significasse a morte, que isso significasse a perda da reputação, a perda do carisma, a perda das amizades. Mesmo assim, ele considerou tudo como esterco para ganhar a Cristo Jesus. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós precisamos, irmãos, entender isso nesta noite, entender que Cristo deve ser o nosso tesouro, ser aquele a qual nós consideramos como perda todas as coisas para conhecer a Cristo. Mateus capítulo 13, Jesus vai falar sobre isso. Ele fala as parábolas do reino de Deus, do reino dos céus, e uma das parábolas diz que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao negociante de pérolas, que quando acha uma pérola de grande valor, então ele se desfaz de todas as outras pérolas que ele tinha para adquirir a pérola de grande valor. Qual é o significado dessa parábola que Jesus falou aos apóstolos? O significado dessa parábola é o quê? Aquele que está no mundo, ele tem vários tesouros. Família, dinheiro, talvez prostituição, muitas e muitas coisas. Tem vários tesouros, várias coisas que ele considera como pérolas, como algo precioso nas suas vidas. Mas quando eles de fato encontram Cristo, o Salvador, o Senhor, eles fazem o contrário, porque a lógica humana é o quê? Se eu encontrar uma pérola de grande valor, eu já tenho várias, eu vou juntar elas na minha coleção e ficar mais rico. Mas nessa parábola acontece o contrário. A loucura que é chamada para o mundo, mas para nós é salvação.
A pessoa, quando encontra a pérola de grande valor, então ela se desfaz, ela vende, ela lança fora todas as outras pérolas para ter somente aquela pérola de grande valor. Ou seja, ela considera todas as coisas que outrora ela achava precioso, achava bom para a sua vida como esterco, para ter somente a única pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo aqui. Essa parábola da pérola de grande valor. Ele tinha tantas pérolas, a pérola do judaísmo, a pérola de ser um hebreu, dos hebreus, a pérola de ser da tribo de Benjamim, um judeu puro, sem ser mistura de casamento de judeu com cananeu, judeu com grego, mas era um judeu puro, um guardador da lei, um zeloso religioso, e todas aquelas coisas que eram preciosas na sua vida, ele agora se desfaz, porque ele acha a pérola de grande valor no caminho para Damasco, e a partir daquele momento ele passa a viver por essa pérola e dar a sua vida pela pérola de grande valor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele é o tesouro verdadeiro. Eu gosto muito de uma mensagem do pastor John Piper, que prega sobre Cristo, nosso tesouro. Ele fala sobre isso, ele fala que quando a pessoa tem Cristo como seu tesouro, nada pode separar ela, como o pastor disse aqui, do amor de Cristo. Por que Paulo passou por tudo? Leia lá Romanos, capítulo 8, ele vai falar das coisas que ele passou fome. Depois você lê 1 Coríntios, capítulo 10, 11 e 12, ele vai falar do que ele passou no seu ministério, naufrágio, foi açoitado. E por que você nunca vai ver esse homem murmurar e dizer: eu me arrependo de ser de Cristo, eu me arrependo de se tornar um apóstolo, eu me arrependo de ser crente? Não, você vai encontrar o contrário, você vai encontrar ele dizendo: alegrei-me, mesmo quando fui perseguido, eu me alegrei, porque nada vai me separar do amor de Deus. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Aleluia. Essa é a declaração de um homem que já está morto para o mundo, que já morreu para o pecado, que já reputou tudo como lixo, como esterco, para ter o conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Crente que dizia na igreja, porque não consegue carro, porque não consegue casar, ou porque o casamento não deu certo, ou porque alguém falou mal dele, ou porque está passando uma luta financeira, ou porque perdeu o emprego, ou porque ficou com uma doença. É claro que essas coisas nos abatem, nos entristecem, porque somos seres humanos. Mas crente desviado da igreja por esses motivos é um sinal que não conheceu ainda a salvação genuína e verdadeira, a salvação oferecida na cruz do Calvário. Porque se o Salvador, que é mestre, que é Senhor, sofreu, quanto mais nós também sofreremos em nome dele. A Bíblia diz que não é o mestre maior do que o seu, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais a nós. Vocês sabiam que chamaram Jesus de Beelzebul? Quem é que sabia? Todos sabem. Chamaram Jesus de Beelzebul. Esse aí expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Beelzebul significa o Senhor das músicas, ou seja, a potestade, o principado ou a representação do próprio Satanás. Esse aí expulsa demônios pelo poder de Satanás. E Jesus olha para eles, agora eles estão cometendo pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz: olha, se vocês falarem mal de mim, terão perdão. Se vocês blasfemarem contra o meu Pai, terão perdão. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo na terra, então vocês não terão perdão, nem nesta vida, nem na próxima vida, que foi o caso daqueles fariseus que já não tiveram mais perdão, seus corações foram endurecidos, já não houve mais convicção de pecados, e eles foram tão movidos por Satanás, que por inveja entregaram Jesus nas mãos de Pilatos, para que ele fosse crucificado. Então nós vemos, irmãos, algo muito interessante. Paulo, quando ele passava na cidade, imagina o comentário de Paulo. Imagina o comentário da multidão. Alguns diziam: esse homem é de Deus. Esse homem, os lenços aventais dele, fazem milagres. Outros já diziam: sabe que foi perseguidor da igreja, ele é um enganador. Ele está se escondendo atrás do evangelho para ganhar dinheiro. Ele está se escondendo atrás da Bíblia. Outros já diziam: esse homem é de Satanás, porque ele prega que não devemos mais guardar a lei. Então imagine os comentários que falavam de Paulo. 2 Coríntios, essa carta foi escrita, sabe por quê?
Paulo escreveu essa carta, 2 Coríntios, alguém sabe aqui? Para defender o seu ministério. Porque lá em Coríntios, foi uma das igrejas mais abençoadas, tinha todos os dons do Espírito Santo, mas faltava-lhes o principal, que era o amor. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 3 sobre o amor. E começou a se levantar na igreja falsos apóstolos e falsos líderes. E começaram a dizer que Paulo não era um homem de Deus. Que Paulo não era um homem de Deus. Que Paulo não fazia a vontade de Deus. Então Paulo escreve aquela carta para combater as heresias, para combater as mentiras que os falsos irmãos, que os falsos judeus da circuncisão estavam inventando contra a vida dele. Ele escreve aquela carta para defender o seu apostolado. Ele mesmo disse, olha, eu trabalhei aqui mais do que todos os apóstolos, mas eu me considero o menor dos apóstolos, porque eu fui perseguidor da igreja. Ele sabia, irmãos, que ele era um miserável pecador. O homem que diz assim, Romanos, no capítulo 7, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu tenho feito. Agora você vê a vida de Paulo, que mal que Paulo fez depois que ele se converte. Só fez o bem. Mesmo assim, se achava um homem mau. Então, a característica de um homem de Deus, irmãos, é como disse Charles Spurgeon, quanto mais um homem se aproxima de Deus, mais ele se torna consciente do seu pecado, da sua impureza e da maldade que ainda está dentro do seu coração. Porque dentro de nós existe o egoísmo, existe a vaidade, a vanglória, o interesse próprio, o orgulho, a inveja. Dentro de nós habita esse pecado. Por isso a gente tem que ser morto a carne, tem que mortificar, tem que crucificar e tem que considerar como esterco, para que você possa conhecer a Cristo Jesus. Possa conhecer a palavra de Deus. Por que Paulo teve que considerar aquilo como esterco? Porque aquilo ia causar em Paulo orgulho somente. Somente orgulho. Ia causar em Paulo um espírito de superioridade, de maioral. Então ele teve que considerar tudo aquilo como esterco para conhecer a humildade, o amor, a compaixão, a santidade, a mansidão de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus mesmo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A questão não é que você já veio até Jesus, porque vir até Jesus é fácil. Muitos conseguem vir até Jesus. Agora o segundo passo que é difícil, aprender dele. Porque ele fala, vinde e depois aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vocês vão encontrar o que vocês estão buscando. O descanso, a alegria, a paz, o sossego, a confiança, a segurança para as vossas almas eternas. É só nele, irmãos, que encontramos a segurança para a nossa alma. E como vamos encontrar? O conhecendo, aprendendo dele. Assim como Paulo queria aprender, queria conhecer a excelência de Cristo Jesus. Não pense que Paulo queria conhecer a teologia de Jesus Cristo, não. Mas ele queria conhecer o caráter prático da vida de Cristo na terra. Pois ele mesmo diz em 1 Coríntios 11 que ele era um imitador de Cristo. E ser imitador de Cristo não basta somente imitá-lo nos seus ensinos, mas imitá-lo na sua conduta, uma conduta mansa, tranquila, de amor, de fé, de santidade, uma conduta a qual Paulo adotou para toda a sua vida. Por isso ele disse em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha o que ele diz em Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Olha só. Que interessante. Depois você lê Filipenses na sua casa, 15 minutos você lê inteiro, tem 4 capítulos só. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora, no presente, como sempre no futuro, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo. E o morrer em Cristo é lucro. Pois estarei com Ele para sempre. Resumindo. Então nós vemos, irmãos, um homem para declarar isso. Que bonito as declarações de Paulo. Hoje nós vemos as pessoas citando as declarações de Paulo.
Mas será que nós conseguimos já dizer 50% dessas declarações, até 10%? Será que nós já conseguimos viver essas declarações que Paulo diz? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só que interessante. Ele queria que Cristo fosse exaltado no seu corpo, tanto no presente como no futuro, seja pela vida ou pela morte, seja pelo amor ou pela dor, seja pelos milagres que Deus usava ele para fazer, ou seja pelas perseguições que ele sofria, seja pela abundância que ele tinha. Quando ele pregava, ele era recebido na casa dos irmãos, os irmãos faziam um banquete para ele queria que Cristo fosse exaltado nessa hora. Mas também quando ele estava viajando, estava passando por fome, por perseguição, ele também queria que Cristo, até esse momento difícil, se manifestasse na vida dele como um tesouro verdadeiro, e as pessoas conhecessem Cristo através do seu sofrimento. Paulo, quando escreve essas cartas, ele estava preso, e até na sua cadeia, ele derramou o conhecimento de Deus para toda a humanidade. Se cumpriu o desejo do coração dele. Hoje estamos aqui pregando essa palavra, e há milhares de igrejas no Brasil e no mundo inteiro que estão pregando as cartas de Paulo nessa hora, que estão lembrando das declarações de um homem que dentro da prisão estava sofrendo, mas não estava murmurando, estava derramando água viva e derramando graça de Deus para toda a humanidade, porque Cristo estava vivendo nele. E quando Cristo vive em nós, até mesmo se estivermos dentro de uma cadeia, como José, lá nós vamos prosperar, lá nós vamos dar frutos, lá Deus vai nos ouvir, vai nos abençoar, até mesmo na cova dos leões. Eu costumo dizer que Deus não livra o crente da prova, Deus deixa o crente estar dentro da prova, dentro da luta, dentro da cova, dentro da fornalha, dentro da cadeia, para lá dentro ele exaltar, fechar a boca do leão, andar no meio da fornalha, libertar da prisão com um terremoto, fazer coisas extraordinárias, porque assim Deus será engrandecido no nosso corpo. Amém. Imagina José não sofreu, foi direto para o Egito e se tornou o vice do faraó. Que glória que teria! Como Deus ia ser glorificado no seu sofrimento. Mas Deus permitiu aquele vaso sofrer, ser vendido, ser humilhado, passar pela prisão, para depois o exaltar. Mas até no seu sofrimento Deus foi exaltado. Porque no seu sofrimento a mulher de Potifar queria ele foge, ele se esconde, ele é caluniado, mas mesmo no seu sofrimento, ele derramou santidade, graça e conhecimento de Deus. E é isso que Deus quer na nossa vida, irmão. Deus não quer que quando vem a luta nós murmuremos, reclamemos, desanimemos, não, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa vitória que vence o mundo, que João 5, a vossa fé. Se você quer vencer o mundo, tenha bom ânimo, não desanima, ser forte e tenha fé, porque a sua fé faz você vencer o mundo de tentações e dificuldades. Eu sinto a presença de Deus aqui. Seja sensível a Deus. Aleluia. O que adianta ter uma cabeça grande, aleluia, e ter uma alma encolhida? Leonardo Ravenil diz: tem homens que passam 4, 5 anos trancados no seminário. Eles adquirem uma cabeça grande, cheia de conhecimento, mas uma alma encolhida. Por quê? Porque não passam horas na presença de Deus, chorando, orando, buscando a Deus nos montes, nas madrugadas, na casa, na igreja, em oração. Por isso tem uma cabeça grande e uma alma encolhida. Paulo não, Paulo era um servo de Cristo que derramava lágrimas, que chorava diante do Senhor. O próprio Jesus, quando vai para Jerusalém, chora por ver a rebeldia daquele povo, por ver a dureza de coração daquele povo, e ver que depois de anos haveria uma grande perseguição sobre o povo de Deus, sobre Jerusalém, e eles seriam destruídos. Então nós vemos, irmãos, que até no sofrimento Deus usa o servo de Deus. Filipenses 1, 29, diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Sendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Quem quer ter isso concedido na vida? O sofrimento. Ninguém quer ter isso concedido na vida. Mas a Bíblia está dizendo que é um privilégio.
para aqueles que sofrem por causa de Cristo e pela causa do Evangelho. Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Nesse dia, não se entristeçam, não murmurem, não amaldiçoem eles. Pelo contrário, levante as suas cabeças para cima e se regozijem, porque é grande a vossa recompensa no céu, o vosso galardão no céu, porque assim os pais perseguiram os verdadeiros profetas. Aleluia. Então, quando você for perseguido, for humilhado por causa do Evangelho, não se entristeça, não pague o mal com o mal. Pelo contrário, levante a sua cabeça para cima e se regozije por ter sido achado digno de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo de Nazaré, por tomar as marcas de Cristo em sua vida. Paulo mesmo dizia: ninguém me inquiete, porque eu estava no meu corpo. Aí ele levantava a sua túnica, ou abaixava e mostrava as suas costas. Eu estava no meu corpo as marcas de Cristo. A marca das pegadas que eu tomei, a marca dos açoites que eu tomei das quarentenas dos judeus, o azorrague, o chicote com 7 pontas de couro, de ferro, agora tomou 40 chibatadas daquela igual Jesus tomou antes de ser crucificado. Ele tomou 3 vezes aquela hora. Jesus tomou 1, ele tomou 3. Ele sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi preso, ficou nu uma vez por expulsar um demônio. Depois ele cantou para da meia-noite, Deus mandou terremoto. Mas mesmo assim, o desejo de Paulo era que Cristo fosse conhecido. O desejo de Paulo era tão maravilhoso, irmãos, que na Bíblia mesmo ele diz: uns pregam o Evangelho por porfia, outros por contenda. Importante, o desejo dele é que o Evangelho fosse pregado era tão grande que para ele não importava. Mesmo se aquelas pessoas estavam pregando por porfia para ganhar dinheiro, importante que Cristo está sendo anunciado. Esse era o desejo dele, que Cristo fosse conhecido, aonde ainda ele não foi. Se você ler Romanos, ele vai dizer isso, Romanos 15:16, ele diz que o desejo dele não era pregar aonde Cristo já tinha sido conhecido, mas era ir para as cidades e terras aonde ninguém ainda tinha ouvido falar de Jesus. É ali que ele queria estar e fundar a igreja e colocar a bandeira do Senhor para que a alma se convertesse a Deus. Então, irmãos, vamos aprender com Paulo nessa noite, ter o mesmo sentimento que Paulo tinha de servir a Deus e se empenhar pela causa de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Alguém abre ele para mim aí. Apocalipse 12, verso 11. Aleluia. O irmão Geniel, abre para mim, Mateus 16, verso 21 e 22. Nós vamos ver as 2 filosofias agora. A filosofia do mundo e a filosofia de Cristo. Mateus 16, verso 21 e 22. E algum irmão acha Apocalipse 12, verso 11. Pode ler o Apocalipse primeiro. 12 e 11. Quem achou, pode ler. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E não amaram as suas vidas mesmo em face da morte. Está dizendo dos cristãos. Agora lê a filosofia do mundo aí, irmão. Mateus 16, 21 e 22. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconselharei. Pode ler o próximo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Filosofia do mundo, filosofia de Deus. Quem perdeu a sua vida mesmo em face da morte, a achou. Nós vemos em Apocalipse 12, 11. Que eles estavam sendo perseguidos pelo diabo e mesmo em face da morte. Eles poderiam ter negado Jesus, amado as suas vidas na terra e não ter sido mortos, nem perseguidos e ter uma vida boa, oferecida pelo diabo. Mas mesmo em face da morte, eles não amaram a sua própria vida. Talvez deixaram a mãe, deixaram o pai, deixaram a esposa, filhos deixou o pai, porque morreram como mártires. Mesmo assim, em face da morte, eles não amaram a sua própria vida, mas se pegaram a Cristo e foram salvos. Agora vemos esse trecho da filosofia de Satanás, do mundo, que é: tenha compaixão de ti mesmo, tenha pena de si mesmo, tenha autocompaixão, autopiedade, autoconfiança. Não vá ao sofrimento de Jesus.
Se livra desse sofrimento. Tem pena de você mesmo, Jesus. Essa é a frase de Satanás, porque aquilo não era Pedro que estava falando. Era Satanás na boca de Pedro. É a mesma conversinha. Para que você vai ser crente? Para que orar tanto? Para que sofrer por causa do Evangelho? Vai procurar ter uma vida boa, emprego bom. Não precisa ser crente, não. Tem muita pessoa que não é crente, tem vida boa. Nega Jesus, não precisa servir a Deus. Tenha uma vida boa, tenha compaixão de ti mesmo. Você também merece esse pecado, esse vício, essa bebida. Você merece também cair um pouco esse esforço. Você merece ter um relaxamento. Você merece. A filosofia do mundo é essa. Tem compaixão de ti mesmo. Você trabalhou aí o dia inteiro. Para que vai na igreja e descansa? Tenha dó de você mesmo. Para que servir a Deus? Para que pregar o Evangelho? Cobra para pregar. Você estudou tanto. Lá passou tanto, orou tanto. Tenha pena de você mesmo agora. Se enriquece as custas do Evangelho. Aparta-se de mim, Satanás, porque cogita nas coisas do homem e não nas coisas de Deus. É Satanás falando na sua mente, é Satanás usando a boca das pessoas. Faça como Jesus fez com Pedro, repreenda porque não é Deus, é Satanás. Pedro tinha acabado de ser usado por Deus, agora estava sendo usado por Satanás. No mesmo capítulo, no mesmo contexto. Primeiramente ele diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus diz, então Pedro, foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Depois ele começa a falar do sofrimento que ele ia passar. Agora Pedro deixa Satanás na boca dele e diz, Jesus, de maneira nenhuma você não vai sofrer, Senhor. De maneira nenhuma, tenha pena de si mesmo. Tenha compaixão de si mesmo. É a filosofia de Satanás, a filosofia do mundo. Não precisa ser santo, não precisa se santificar. Tenha uma boa reputação perante a sociedade. Aparta-te de mim, Satanás. Prega a palavra para agradar as pessoas. Aparta-se de mim, Satanás, nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Essa é a mensagem. Tenha pena de si mesmo, tenha dó de ti mesmo. É a filosofia que o mundo oferece às pessoas. Tenha pena de si mesmo. A filosofia de Deus é loucura para o mundo. A filosofia de Deus é quem quer salvar a sua vida, mesmo em face da morte, pode perder por amor de mim. Porque quem perder por amor de mim, achará. Está em Mateus capítulo 10, versículo 39. Quem perde a vida por amor de Cristo, este a achou. As duas filosofias, a do mundo e a de Deus. Qual você vai seguir essa noite? A filosofia do mundo é essa. Tenha dó de ti mesmo, tenha compaixão de ti mesmo, tenha pena de si mesmo. Você sofre tanto, para que vai buscar mais sofrimento ainda em Jerusalém, Jesus? Para que o Senhor vai morrer nessa cruz? Não precisa disso para salvar ninguém. Não precisa. E não é isso que nós ouvimos do próprio diabo, muitas das vezes. Para que orar a morte? Para que jejuar? Para que ler tanto a Bíblia? Quem já ouviu isso aqui essa noite? Eu vejo que eu não estou falando besteira. Já ouviu ou não ouviu, Genial? Para que você lê tanto a Bíblia? Vai ficar louco. Para que você vai tanto na igreja? Vai ficar fanático. Para quê? Por que você se mistura com nós? Vamos para os bares, vamos para as baladas, vamos curtir a vida, somos jovens. É a filosofia do mundo. Tenha pena de ti mesmo e vai aos prazeres da carne. Mas a filosofia de Cristo é, não ame a sua vida. Mesmo em face da morte, mesmo se estiver no vale da sombra da morte, mesmo se estiver com uma arma na sua cabeça dizendo, ou tu nega Jesus ou tu morres, que você morra e vá para o céu, do que negar Jesus e ter todos os tesouros do mundo e depois ir para a condenação eterna no inferno. Então essa é a filosofia de Deus, que nós devemos seguir, que nós devemos buscar. Salmo 16, versículo 2. Abra aí, irmão, Salmo 16, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 16, versículo 2. É o que nós devemos buscar para a nossa vida. Salmo 16, 2 diz assim: a minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Ou seja, o Senhor é o meu único bem, é a minha pérola de grande valor. É o que eu tenho de mais importante e de mais especial. O Salmo 73, versículo 25 diz: a quem tenho eu do céu senão a ti, e na terra não há quem o deseje além de ti. Salmo 40 diz: assim como a porta
suspira pelas águas, assim, ó Deus, na minha alma, tem sede de ti. Para encerrar, eu quero encerrar em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está cansado de ouvir isso, tá? Mas vamos ver os versículos anteriores, que muitos não pregam mais. Versículo de número 11. Por que Paulo disse isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele se considerava bom, porque ele achou bonita essa frase, ele ouviu Pedro falando, agora ele vai falar também, é bonita a frase. E muita gente fala que por repetição. E a Bíblia não foi escrita versículos isolados. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. Você pega aí a caixinha, só tem os versículos bons. Os versículos ruins ninguém coloca. Por quê? Porque não agrada a carne, a religião do homem. Mas a Bíblia foi escrita como livro. E deve ser lida como um livro qualquer. Como você fala isso, irmão? Você escreve a história da sua vida. Eu escrevo a história da minha vida. Olha lá, o irmão Edson escreve a história da vida dele, do nascimento, como foi, pergunta para a mãe dele como foi o nascimento, escreve a adolescência, a velhice, depois ele morre, alguém escreve sobre a morte dele. Agora eu vou pegar o livro do irmão Edson e eu vou ler só a velhice dele. Eu vou entender alguma coisa da vida dele? É assim as pessoas fazem com a Bíblia. Cata somente um texto, um versículo, e acha que aquilo vai ser poderoso, e acha que ela segue aquilo. Mas ela nem entende o que está dizendo anteriormente e posteriormente. Porque a Bíblia deve ser lida como um livro qualquer. Embora ela não seja um livro qualquer, é a palavra de Deus, nós devemos lê-la como uma história, que tem começo, tem meio e tem fim. Não catar algo, agora eu vou ler o começo, depois eu vou ler o fim, agora eu vou ler a metade, vou botar no começo. Muita gente na Bíblia assim, por isso não entende. Tem que ler com ordem, para entender. Olha o que a Bíblia diz, versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, como nós precisamos dessa mensagem hoje nas igrejas modernas. Ninguém se contenta mais com o que tem. Tudo que é triste na igreja já não dá glória a Deus mais, já não tem aquele prazer de estar na casa de Deus como Davi. Alegrei-me quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Salmo 1:2, que o justo tem prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor. Se todos nós, e se toda a igreja estivesse avivada ao tal ponto, irmãos, o pregador poderia ficar pregando 2, 3, 4 horas sobre as Escrituras e a pessoa está sedenta para ouvir mais, para aprender mais. Por quê? Porque ela tem prazer na lei do Senhor, prazer na verdade, prazer em estar na presença de Deus. É um prazer para ela, mas para muitos já não é um prazer mais. Consegue ficar horas na frente de uma televisão, com a atenção voltada para aquele aparelho, para o computador, até conversando com amigos ou com amigas, e não sente sono, não sente vontade de ir embora, mas quando aprende a palavra de Deus, parece que a carne não quer, a carne detesta, sabe por quê? Porque aí está dando lugar para a carne. Se andar no Espírito, terá prazer nas coisas do Espírito de Deus, e para os carnais, diz a Bíblia, são loucura. Então as pessoas não se contentam mais com o que tem. Ela vem na igreja, tem um carro, não que eu seja contra isso, irmãos. Tem um carro e já tão triste porque não tem aquele outro carro mais avançado que já inventaram. Ou porque não tem aquela outra casa maior do que eles têm, um emprego melhor, uma vida melhor. Não é errado nós buscarmos uma vida melhor, um emprego melhor. Mas tem uma coisa, que é a parte do homem e a parte de Deus. Qual que é a parte do homem? É estudar. Como que eu vou querer? Estou falando para mim e para os irmãos. Como que eu vou querer um emprego bom se eu não estudo, não me qualifico para ter um emprego bom? Não vou ter um emprego bom, vou ter um emprego como das demais pessoas. Assim é a vida espiritual. Como que eu quero ter mais de Deus se eu não tenho me dedicado mais a Deus? As pessoas já não têm contentamento mais nas igrejas. Por mais que o pastor faz, o pastor prega, o irmão jovem vai lá dar uma palavra, parece que aquilo não satisfaz a pessoa. Ela já não é um crente bom jamais. Ela não consegue absorver a mensagem, não consegue absorver o conteúdo do ensino.
de Deus na igreja, da palavra de Deus. Ela não consegue reter mais a palavra. Por quê? Porque ela está seca, está dura, já não está mais contente, parece que sempre está faltando algo. Quando quer aquela coisa, consegue, mas a partir do momento que consegue aquela coisa, fica um dia, um mês feliz por aquilo, mas depois o vazio volta novamente porque quer mais coisas ainda. Não aprendeu com o apóstolo Paulo ainda, que já considerou o mundo e todas as coisas como perda, como esterco, para conhecer a Cristo Jesus, nosso Senhor. Já não vive mais contente com o que tem, com a comida que tem para comer, com a roupa, com a família que Deus deu, com a igreja que Deus deu, com o ministério que Deus deu. Parece que há um descontentamento espiritual, há um espírito de gratidão e de murmuração. E só vai sair da nossa vida, irmãos, se nós aprendemos a viver contente com o que temos. Versículo 12. Sei estar abatido. Você sabe estar abatido? E mesmo assim não desanimar? Sabe ou não? Você sabe estar abatido e mesmo assim não deixar o obra de Deus de lado? Fala, eu estou triste, eu não vou pregar hoje não. Eu estou chateado, com o seu problema no serviço. Hoje aquele irmão falou mal de Deus, eu não vou pregar não. Já pensou, irmão? Se todo mundo pensar assim, aí ele vai fechar tudo. Não vai ter pregador mais. Hoje eu estou abatido, estou meio triste, doente. Eu não vou fazer mais a vontade de Deus, não. Hoje eu estou abatido, então você deve aprender a estar abatido e não cair e não morrer, mas a continuar em pé, fazendo a obra de Deus, mesmo abatido. Sei também ter abundância. Tem que saber, irmão, a gente não sabe ter abundância. Se Deus der coisas aqui para nós, hoje, no âmbito material, muita gente vai desviar. Muito dinheiro, a mulherada vai começar a dar em cima, a primeira coisa que vai fazer, vai desviar por causa do dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos homens de Deus, nessa cobiça, transpassaram para si mesmos e negaram a fé. Tá? 1 Timóteo, capítulo 6. Também fala da vida com contentamento. Então, será que nós estamos preparados para ter vida com abundância? Para ter abundância? Será que se Deus te der um carro potente, você vai morrer na estrada por correr? Deus sabe, irmão. Deus sabe da nossa história. Deus sabe do nosso caráter. Deus sabe se nós estamos preparados para ter abundância. Deus sabe. Você sabe. Paulo, se ele tivesse ali R$1.000, ele sabia ter abundância. Aí ele ia ver as pessoas passando necessidade, ia lá e ia ajudar. Mas será que você está preparado para ter abundância? Será que se Deus te prosperar muito, você vai lembrar do próximo, vai lembrar do pobre, vai lembrar da sua família, vai lembrar daqueles a qual você cresceu junto, ou vai nem fingir que nem conhece eles mais? Porque tem muita gente assim, quando não tem nada no bolso, é amigo de todo mundo, mas é só subir, o nariz empina e já não reconhece mais ninguém. E Deus permite muitas pessoas terem isso aí, mas não vai para o céu. Agora, se você é filho de Deus, de verdade, o Pai te corrige. E o Pai não vai te dar abundância se você não saber tê-la. O Pai não te dará. Por quê? Porque através dessa abundância você vai desviar. Provérbio que fala dessa oração aqui, o 30, fala da oração, não me dê nem a escassez, nem a abundância. Porque se eu tiver escassez, eu vou roubar e o nome de Deus será blasfemado. Se eu tiver abundância, eu direi como aquele rico: farta-te a minha alma. Quem é o Senhor? Portanto, é teu dinheiro e a minha segurança está na minha abundância. Então devemos aprender a estar abatido, devemos aprender a ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Eles são instruídos, ou seja, ele já tinha experiência, já foi ensinado por Deus, ensinado pela vida, pela experiência que a vida é. A vida é uma escola, e o deserto de Deus, como eu disse o irmão Lázaro no seu DVD, é a faculdade de Jeová. A faculdade dos pastores e ministros é a faculdade teológica, do Mackenzie, Willis, Bethel, faculdades presbiterianas, batistas, metodistas, assembleanas, mas a faculdade do ministro de Deus é no deserto, é na prova, porque ali Deus gosta de forjar o vaso conforme Ele quer. Olha lá, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Será que se eu tiver fome, nós não vamos desviar, vamos murmurar?
Ou será que nós tivermos em abundância? Vamos nos esquecer do próximo e pensar somente em nós mesmos? Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora sim, o texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para você dizer isso, irmãos, não é de qualquer maneira. Nós vemos pela Bíblia, para nós declararmos isso, é necessário nós estarmos instruídos e adorarmos a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Jó é um exemplo dessa passagem. Paulo e Jó. Jó, quando tinha abundância, temia a Deus. Quando ele não tinha nada, ele temia a Deus. Jó e Paulo são exemplos clássicos que eles podem todas as coisas naquele que os fortalece. Jó também disse algo semelhante. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará na face da terra. Estava na miséria, estava doente, como lepra, se coçando com um cabo de telha. A mulher dele já tinha mandado ele amaldiçoar a Deus. Os amigos dele estavam o acusando de pecado. Todos os filhos dele tinham morrido. Todas as riquezas dele tinham ido embora. Ele estava ali sozinho e ele disse, mesmo assim, eu sei que o meu Redentor, aquele que vai comprar-me, está vivo e vai se levantar na terra. Eu creio que ele estava dizendo, Deus estava revelando para ele do próprio Jesus Cristo que viria na terra e seria levantado para salvar todos aqueles que se encontram na lepra, na solidão, na acusação dos amigos, na acusação de Satanás. Em breve ia se levantar o advogado dele, o Redentor dele, para o salvar. Amém, meus irmãos? Nós irmãos, no silêncio, vai estar louvando o Senhor, vamos nos colocar em pé. E nesse momento eu gostaria que os irmãos orassem. Eu não vou orar no microfone, mas vou estar orando. E gostaria que enquanto a irmã louvar, os irmãos não ouvem para não, mas orem. Orem acreditando na letra do louvor. Não sei qual louvor será, mas orem. Faça uma reflexão. A Bíblia diz, examine o pois do homem a si mesmo, em 1 Coríntios, quando fala da ceia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13, examinai-vos se vocês estão realmente na fé genuína de Cristo Jesus. Então devemos nos examinar nessa hora. Essa hora é hora de eu colocar um espelho na minha frente, você colocar um espelho na sua frente e se examinar. E pedir a Deus que te encha de tal propósito, de tal desejo, de tal vontade, que você possa declarar de coração e você mostrar para a tua vida que o teu tesouro é Cristo e que as demais é tudo como esterco, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por estar aqui nesta noite, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra.